pra ela e eu mandei a minha voz. Que bradinha, boy. Que bradinha, boy. E quando ele ligou pra ela, tava no motel com nós. Que bradinha, boy. Que bradinha, boy. E aí, galerinha do meu podcast, tudo bom com vocês, véi? Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora que vocês estão dando play nisso aqui. É isso aí. Essa é mais uma edição do podcast mais oleoso do Brasil, porque agora nós somos nacionais, e fica com Deus. Eu sou o Manuela Andrade e vou conversar hoje com o Lúcio também, que provavelmente está comendo agora, mas em algum momento ele vai falar. E é isso. Vamos conversar sobre romantização e fetichização da negritude e periferia. É isto. Pois é, minhas meninas. É isso. Estamos aqui para falar de branquitude. Hoje vamos meter o pau. Vamos fazer um resumo do programa. Aí quem não gostar já vai embora. Mentira, gente. Acompanhe, que a gente vai tentar ser didático. Mas assim, em resumo, a gente vai falar um pouquinho sobre a branquitude, como as pessoas brancas, as pessoas classe média, ou ambas as pessoas brancas classe médias, acabam romantizando algumas situações, alguns transtornos que o preconceito e a higienização e o elitismo no Brasil acaba ocasionando a algumas minorias. E essas minorias vão ser, a gente vai falar principalmente da negritude e das pessoas periféricas, das pessoas pobres, né? E desse jeitinho que Braba sempre faz, né? Brincando, tirando ondinha, mas também trazendo um pouco de conceito, um pouco de coisa técnica a respeito disso. Pra vocês entenderem, porque esse é um assunto muito sério, sabe? Tipo, a gente começa brincando e tal, mas isso é realmente um assunto muito sério. Um assunto que é uma problemática, na verdade, que tá acontecendo, tipo, muito forte no Brasil atualmente. Não é uma coisa restrita a Pernambuco, não é uma coisa restrita a, sei lá, ao Nordeste, sabe? É uma coisa que está assim no Brasil inteiro. É um fenômeno, acredito que seja um fenômeno sociológico. Poderia ser estudado, inclusive, na universidade, por favor, ninguém roube isso, porque talvez seja minha próxima tentativa de mestrado, mas enfim. É uma coisa muito séria que está acontecendo e que a gente precisa discutir, a gente precisa falar, a gente precisa conscientizar. Então, se você é branco, principalmente, ou classe média, ou branco classe média, ouçam esse programa, entendam as problemáticas que é romantizar situações de negritude, situações de periferia, de pobreza, tá bom? Então, vamos começar falando um pouquinho do que é romantização. Eu não vou trazer um conceito teórico, mas vou falar de uma forma bem resumida, que é romantizar uma situação. A própria palavra já é autoexplicativa. É você transformar em algo bonito, em algo louvável, em algo para se espelhar, talvez, em algo que necessite de reprodução indiscriminada, alguma situação. Ou seja, é você transformar em uma coisa bonita, você transformar qualquer coisa em uma coisa bonita, em uma coisa fofa, em uma coisa digna de ser reproduzida. Eu acho que assim, de uma forma bem resumida. É meio que tentar florear algo errado, sabe? Não é exatamente errado, mas tentar florear a situação, enfeitar, fazer com que aquilo tenha uma visão de que aquilo é legal, de que aquilo é cool, sabe? Acho que cool é uma palavra boa. Transformar situações em coisas legais, coisas cool, né? Que é Não, descolado. exatamente. Não necessariamente problemáticas. Tem gente que estão romantizando tudo, né? Hoje em dia. A internet está aí para provar. Não é que romantizar situações seja algo ruim, mas a gente precisa entender o que pode ser romantizado e o que não pode ser romantizado. Problemáticas, por exemplo, não tem que ser floreadas. Problemáticas não tem que ser romantizadas. Mas, enfim, isso a gente vai discutir ao longo do programa. Mas, bem resumidamente, é isso que o Lúcio falou. É a gente florear, a gente transformar situações em algo cool. Transformar situações em coisas fofas e legais. Um outro tema, tópico que nomeia o programa de hoje é fetichização. É, inclusive, uma palavra difícil para mim, que sou cheia de piercing na boca. Mas, enfim. O que é fetichizar? Fetichizar já vem essa coisa bem erótica, né? Erotizar.
transformar em algo desejável, talvez, sexualizar situações. Eu acho que não é somente sexualizar, porque o fetiche, ele não é somente da ordem do sexo. O fetiche não é exatamente sobre sexo, sobre penetração, enfim. Eu acho que, e isso é algo que eu acho que, olhando para a pauta, eu acho que é algo que vai ser recorrente, que eu vou falar bastante aqui, é de que isso, na verdade, é muito mais uma relação de poder. É você exercer poder sobre alguma coisa, e essa questão do fetiche, eu acho que é meio que você ter poder sobre um objeto, no caso, sabe? A gente vai discorrer mais sobre isso, mas eu acho que perpassa essa ideia de, tipo, da branquitude, exercer poder sobre a negritude e ter as pessoas negras como objeto sobre o qual elas têm poder. E tem também, assim, uma extensão, né, da negritude, também se tratando de situações de periferia, de pessoas mais pobres, né? Uhum. Porque existem... O recorte de classe também entra, né? Isso. O programa de hoje não é somente sobre negritude, a gente também vai entrar na questão de periferia. Claro, a periferia é composta majoritariamente por pessoas negras ou pessoas pardas, que, assim, segundo eu mesma, e segundo várias pessoas, pardo é um termo para embranquecer pessoas negras de pele clara, né? Basicamente isso. Para embranquecer, tornar algo mais branco e menos de outra classe, né? De outra etnia, de outra raça, enfim. Mas, como eu falei, o programa de hoje vai se tratar também disso, porque acaba que, pela maior parte da negritude, por uma questão histórica, que talvez um dia a gente faça um programa sobre isso. Mas, enfim, a periferia nasce a partir da demanda da negritude ter onde residir. Então, enfim, boa parte da periferia é composta por pessoas negras ou pessoas pardas, como diz o IBGE. Mas, enfim, mas não necessariamente só tem pessoas negras ou negras de pele clara. Existem também outras nuances dessa questão dentro da periferia. E hoje, atualmente, essas situações de periferia, essas culturas de periferia, essas pessoas, esses corpos que habitam a periferia, têm sido recorrentemente romantizadas, têm sido fetichizadas. Como você falou, é uma questão de poder, perpassa toda uma questão de poder, acho que é isso mesmo assim, né, que fala, é toda uma questão de poder, tô meio sonolenta. Mas enfim. Porém, também entra no cunho sexual, de certo modo. Tipo, na discussão, eu vou falar porque eu citei essa questão sexual. É uma questão também de rede social. Foi uma coisa que, tipo, a temática desse programa surgiu a partir de alguns incômodos meu e de Lúcio sobre questões que aconteceram no dia de hoje. A gente está gravando o programa dia 23 de janeiro, uma quinta-feira. E foi um dia que eu vi bastantes problemas na internet, nas redes sociais. Não diferente do que é, tipo, cotidianamente, né? A gente sabe que a internet está infestada de situações problemáticas. Só que hoje, assim, foi de um incômodo muito grande com relação a essa romantização e essa fetichização de situações. Enfim, e daí a gente entra num terceiro tópico do programa, né? A gente já explicou o que é romantização, a gente já explicou o que é fetichização, ou pelo menos a gente deu uma pincelada sobre o que é isso, porque são questões muito mais profundas do que isso, e vocês sabem que o Quebraba não é pra gente entrar tão a fundo dessas questões, porque aí vai passar por conceitos e filósofos e teóricos e pipipi, popopó, isso não é a intenção do programa. Mas enfim, agora a gente vai entrar no terceiro tópico, que é por que as pessoas negras são vistas como fetiche ao longo da história. Essa questão da fetichização não acontece de hoje, não é uma coisa recente, não é uma coisa que surgiu a partir da globalização ou do boom da internet ou das redes sociais. Não é uma coisa que surgiu no Twitter, no Facebook, no Instagram, no Tinder, enfim, nesse tanto de rede social que existe por aí. A questão da fetichização dos corpos negros, das pessoas negras, acontecem desde a época da escravidão, desde o tempo que Portugal invadiu o Brasil, sabe? Lúcio, tu quer falar sobre isso? Bom, amiga,
Eu acho que o ponto de partida para toda essa questão, como tu acabou de falar, de que isso data desde a época da colonização do Brasil, né, o período de escravidão. Até hoje, né, a gente tem essas marcas bastante enraizadas ainda na nossa cultura. Talvez o que seja o ponto de partida é a gente pensar exatamente nisso, de como os corpos negros, eles eram objetos perante uma sociedade branca. Eles eram os corpos negros, eles eram tratados como posses, como objetos. Era mais um bem que uma pessoa branca com dinheiro podia ter. Você comprava um escravo, ele era um objeto para o seu uso, como qualquer outro instrumento. Eu acho que o ponto de partida é mais ou menos esse, sabe? Tipo, a gente começa com essa coisa do negro enquanto objeto, desprovido de um objeto, ele é desprovido de alma. Ele não tem vida, ele não tem vontade. Ele tá ali para exercer o que o branco mandar, para satisfazer os desejos e as vontades da branquitude. Inicialmente, na escola, principalmente, que por serem assuntos tão delicados, a gente não vê com tanta profundidade a questão da escravidão. O que a gente vê na escola sobre a escravidão é aquela questão toda de foram retirados da África, foram trazidos em navios negreiros, que paravam nos portos aqui, daí havia todo o comércio de negritude, que é sobre tudo o que Lúcio falou. Porém, existem outras questões. As pessoas negras não eram somente escravizadas como máquina, como mão de obra. Existiam também estupros dentro dessa situação de escravidão. Existiam situações em que as mulheres negras eram estupradas pelos senhores de engenhos. É a partir daí que surge toda essa falácia do pardo. É a partir daí que surge a novela, né, Escravizaura. Foi romantizada, foi uma situação romantizada, né? Na novela criaram todo um floreio, deixaram tudo numa situação super romântica. E a escrava foi tirada. Todo que menina. Exatamente, a escrava que foi tirada de dentro do negócio lá, que ficava com os negros, com os escravos, e porque ela era filha do senhor de engenho, ela foi para Casa Grande, só que aí tinha vilã que botava ela de volta para viver como escrava, enfim. Teve toda essa romantização, né, da situação. Quando na verdade não era assim. As negras eram estupradas. Por quê? Porque o corpo negro era visto como um corpo que estava ali para a branquitude fazer o que quiser, bem entender, sabe? Não era só, tipo, o trabalho escravo. Era o corpo escravo. As mulheres negras eram estupradas, eram vistas como um corpo para ser usado também para fins sexuais, e somente sexuais. Não havia afeto, não havia romance, não havia o floreio que em algum momento vocês podem vir a ouvir ao longo da vida de vocês estudando isso. Não existia isso. Era estupro. As mulheres negras eram caladas, estupradas, faziam o que queriam e bem entendiam com o corpo da mulher negra. Enfim, e a partir daí nascia os pardinhos, os bastardos, né? Como a gente ouve muito falar em novela, e se a gente for estudar, a gente acaba descobrindo que o pardo vem meio que daí, né? Também tem outras problemáticas para falar de indígena. Acredito que também essa questão indígena pode ser um tema para a gente discutir, porque é uma coisa que a gente acaba invisibilizando bastante. Mas enfim, devaneios da minha cabeça. Voltando ao foco. A partir daí, a partir dessa época, onde a escravidão acontecia no Brasil de forma aberta, porque a escravidão ainda existe hoje, existe a escravidão moderna, enfim. A partir daí, daquele ponto da história ali, que datava 1500, até hoje, ainda existe toda essa questão do fetiche. Por quê? Porque na época as mulheres negras eram estupradas, não podiam falar, não podiam reclamar, porque eram escravas e estavam ali para servir a branquitude. E ao longo da história, tudo isso foi se agravando de uma forma que fizeram enxergar que fosse branda, sabe? A partir daí surge que o corpo da mulher negra é um corpo ótimo para transar. Isso eu estou falando da mulher negra, ainda tem também a questão do homem negro, né? Que acabavam que havia relação sexual com mais as sinhais, né? E eram mortos quando o senhor de engenho descobria, mas enfim. E ao longo da história, tudo isso foi repercutindo, né?
o corpo da mulher e do homem negro sempre foi visto como o bom de cama, o que aguenta tudo, o que faz tudo, o que é ótimo para ser sendo bem chula, para ser fudido. Enfim, isso foi reverberando ao longo da história. Chega, tipo, no ponto da globeleza, que é o corpo da mulher negra nu, dançando em plena televisão aberta, né? Isso é uma questão de fetichização do corpo negro, onde a mulher negra até então era vista na televisão, acho que desde os anos 80, talvez, não tenho certeza de quando data a globeleza. Mas, enfim, a gente viu o corpo da mulher negra, tipo, abertamente, dançando na frente da televisão da gente. E era super normal, enquanto a gente não via essa mesma mulher negra, sei lá, numa novela, numa posição de protagonista, sendo mocinha, sendo fofinha. Tanto que quando a gente tem uma prostituta numa novela, quem foi? Foi a Camila Pitanga, negra, sabe? Isso tudo é uma violência estrutural que vem reverberando ao longo dos anos, dos séculos, mas que começou lá em 1500 com essa questão dos estupros e tal. E é isso. A gente chega na atualidade, fiz todo esse resgate histórico, mas a gente chega na atualidade e o corpo das pessoas negras continuam sendo fetichizadas. Quantas vezes vocês já não ouviram uma piadinha referente ao falo do homem negro, com relação ao tamanho do pênis do homem negro? Quantos de vocês já não viram ou compartilharam figurinha ou meme do negão do WhatsApp, sabe? Isso é uma questão de fetiche. Isso é uma questão, inclusive, que afeta a autoestima do homem negro. Se o homem negro não tiver, sei lá, 20 centímetros, ele já se sente menos homem, tá ligado? Porque, tipo, é associado que o homem negro tem um pênis enorme. É sempre isso, sabe? E que as mulheres negras são ótimas de cama e aguentam tudo. Tanto que existe a solidão da mulher negra, né? A mulher negra é ótima pra transar, é ótima pra estar nas escondidas, mas pra ser assumida, ela não é boa, porque ela é somente um corpo. Ela não é uma pessoa. Ela não é provida de alma e de sentimentos. Entendeu? É um objeto para ser usado e descartado. Exatamente. Tipo, a questão do homem negro é um pouco menos ruim, porque é homem, e a gente sabe que na escala da pressão a mulher está sempre abaixo do homem. A mulher negra, no caso, né? Porque a mulher branca, existem pirâmides e pirâmides. Eu acredito na pirâmide que a mulher branca está acima do homem negro, sim. Que a questão racial é uma questão muito séria. Porque as pessoas negras são vistas como fetiche ao longo da história. Porque sempre foram vistas como pessoas desprovidas de alma, desprovidas de intelecto. Sempre foram vistas somente como um corpo. Um corpo para o trabalho e um corpo também para o sexo. Lúcio, quer acrescentar? Não, amiga, eu acho que tu já mostrou do que se trata essa questão. Pois bem. Um outro tópico é como se dá o processo de fetichização dos galerosos na internet. Minha gente, eu não sei quando foi que isso aconteceu. Só sei que quando eu vi, a internet estava tomada por pessoas que viviam compartilhando fotos de homens que se enquadram no perfil de galeroso. Lúcio, por favor, descreva um galeroso. Então, galeroso é aquele boy que bate o sarro 3 vezes na sua escola. Brincadeira. Não, galeroso é meio que a figura do malandro que a gente tem aqui em Recife, principalmente, sabe? Na região metropolitana de Pernambuco, do Recife, em Pernambuco. Que é... Caramba, bicho, acho meio difícil escrever esteticamente o galeroso, porque é uma coisa que tá muito atrelada ao brega funk também, né? O boy é meio que tipo, tá ligado? Pra quem não é daqui, eu acho que a imagem mais próxima que vocês podem ter é os pirraia do funk carioca. É aquele cara que anda de bermudão da Ciclone, corrente enorme no peito, cheio de anel no dedo, com... que todo carnaval tá com o cabelo descolorido, o cabelinho do Belo descolorido e super saiyajin. Acho que essa é a imagem que a gente pode tentar transmitir pra vocês de galeroso. Exatamente, só que, tipo, existe o galeroso de cada região, tá ligado? Aqui a gente chama de galeroso, mas eu sei que na Paraíba eu acho que chama de mofi. Em São Paulo, eu não sei exatamente, mas eu acho que chamam os meninos do cabelinho lourinho pivete, que chamam bastante. Eu acredito que é em São Paulo. No Rio de Janeiro, na verdade, existe o perfil de galeroso em tudo quanto é lugar, porque galeroso é uma forma de denominar aqui em Pernambuco, aqui em Recife, região metropolitana.
Que é como você falou, o menino do passinho, né? Você vê um menino do passinho, um menino que é naquele estereótipo do menino do passinho, é o perfil do galeroso. E eu não sei o que foi que aconteceu, mas começou, tipo, a chover na internet. Pessoas de todas as regiões do Brasil dizendo que sentava nos caras. Tipo, começaram a compartilhar foto dos caras que têm esse perfil, que estão nos presídios, porque basicamente esse é o perfil da periferia. É o perfil dos caras da periferia, é basicamente esse perfil do galeroso. Mas enfim. E começaram a compartilhar foto de pessoas que estavam presas, homens que estavam presos, que tinham esse perfil, dizendo que nenhum guindaste tirava. E, enfim, pessoas nesse perfil, em várias situações, de várias conotações e tal, as pessoas começaram a dizer que sentava. E aí que a gente vem a questão mais uma vez, do fetiche, de como são atrelados somente a ser um corpo, né, velho? Eles não. Ninguém fala de romance. Inclusive, muitas vezes as pessoas falavam, não, pra namorar não, mas porra, sentava, velho. Tenho muita vontade e tal. Tenho fetiche nesse tipo de boy. Eu já li várias vezes as pessoas usando explicitamente a palavra fetiche. Tenho fetiche engaleroso, tá ligado? São pessoas que, basicamente, para a internet, para o grande público da internet. E assim, eu sinto muito informar, a maioria desse público é um público LGBT, tá? A maioria das vezes são pessoas LGBTs falando isso. Fetichizando os galerosos, fetichizando as pessoas de periferia, as pessoas que performam toda a persona criada na periferia. Isso é uma coisa, porra, muito pesada, sabe? Você, tipo, tirar o potencial de ser um ser humano do outro e transformar o outro somente numa máquina sexual, em algo que só aflora o seu desejo sexual. Lúcio? Pois é, amiga. Eu acho que entra nesse ponto de que talvez não seja exatamente. É uma surpresa a gente ver essa fetichização em cima do corpo do galeroso, mas eu acho que isso é algo que meio que. Em vários momentos a gente já falou anteriormente em outros programas de como gêneros musicais originalmente negros, né, que nascem no seio de uma cultura afro-americana, enfim, que nascem fruto das diásporas africanas no mundo, né? Como a gente vê isso sendo cooptado e engolido pela branquitude. E eu acho que isso é mais um episódio de quando aquilo que é produzido, aquilo que é pelas pessoas negras, aquilo que é negro, vai ser tomado como objeto, como objeto de desejo, como algo que é descolado, porque é algo que é diferente, é exótico, sabe? Ao mesmo Exótico é a tempo que palavra. Uhum. E aí, nessa questão da exotização, vai ter um jogo de tipo, como tu falou anteriormente, a mulher negra, ela é objeto de desejo, ela é utilizada para transar, ela é gostosa, porque o corpo da mulher negra, ele tem mais curvas, porque a mulher negra, ela tem um quadril grande, ela tem bundão, não sei o que, é o corpo feito para transar. Mas a relação fica nisso. É um corpo para transar, é um corpo fetichizado, é um corpo objetificado. É um corpo com o qual não se tem outra relação para além da sexual. E não é um corpo que é literalmente usado como objeto, descartado depois. Então, antes da gente seguir para outros tópicos de discussão, vamos tentar se policiar um pouco mais, sabe? Ao transformar o outro em somente um corpo. Agora a gente começa a cair nos pontos que realmente deram ideia a esse programa, né? Tudo isso que a gente fez agora foi um grande contexto para a gente entrar nas questões que deram ideia a esse programa. Por quê? Fetichizar e romantizar vivências negras e periféricas não é certo e, além disso, é perigoso. Gente, as pessoas negras sofreram desde 1500, vem sofrendo com o processo de escravidão e de racismo no Brasil. Pessoas negras são tiradas de ladrão ou ladra, pessoas negras são tiradas de perigosas, as pessoas negras não têm oportunidade de emprego igualmente como as pessoas brancas, porque comumente são vistas como pessoas sem intelecto. É como se as pessoas brancas tivessem uma capacidade cognitiva, intelectual mais forte do que as pessoas negras. As pessoas negras são perseguidas pelo Estado, as pessoas negras são perseguidas pela polícia. Isso também se aplica às pessoas periféricas, porque a periferia, em sua maioria, é negra.
Logo, tudo que vem da periferia é visto como coisa de preto. Claro que as pessoas brancas de periferia têm um privilégio, é uma palavra muito forte, mas eu vou usar privilégio. Tem um privilégio sobre as pessoas negras de periferia. Ambos sendo de periferia, a questão racial vai pesar mais na hora de ser discriminado. Mas pessoas periféricas não têm acesso a uma educação de qualidade. As pessoas de periferia não têm acesso à cultura. As pessoas de periferia, as pessoas negras, são privadas de vários direitos previstos em Constituição. E por que cargas d'água? As pessoas brancas ou as pessoas classe média, porque existem pessoas negras também classe média, não existe só preto pobre, porque danado vocês começaram a romantizar essas situações. Vocês começaram a se vestir, a se trajar como pessoas pretas ou como pessoas de periferia. De onde é que vocês tiraram que isso é legal? Que, tipo, transformar, abrir a boca, para, tipo, você morar em Boa Viagem ou você morar, sei lá, numa região que só tem classe média, você viver dentro de um prédio, você nunca passou fome na sua vida, você nunca chegou perto de passar fome na sua vida, você nunca viu um amigo seu sendo morto ou sendo preso. De onde foi que vocês tiraram que é legal, tipo, começar a se portar nas redes sociais como se fossem pessoas que vivem nessa realidade? Ou abrir a boca dentro da universidade para dizer, ah, não, eu sou pobre, velho. De onde foi que vocês tiraram isso? Porque o que eu mais vejo, o que eu mais vi, na verdade, nos meus 4 anos de graduação, foi gente dizendo que era pobre porque não tinha dinheiro para, sei lá, comprar o último iPhone que a Apple lançou. Ou porque não ia conseguir fazer uma Eurotrip naquele semestre. Mas no semestre seguinte estava fazendo Eurotrip. Mas estava com o celular top, enquanto estava eu e Lúcio, nós somos colegas de turma, enquanto estava eu e Lúcio, sem saber nem se a gente ia conseguir ir para a faculdade no outro dia, porque a gente não tinha passagem do ônibus. Tá ligado, velho? Na minha cabeça, isso não faz sentido nenhum, sabe? Você ser branco, você ser cheio de privilégio, e você chegar nas redes sociais e postar foto dizendo niga. Ou você pegar e postar uma foto com a legenda de Djonga. E as músicas de Djonga são sempre muito políticas. Uma coisa é você, sei lá, postar uma legenda de Djonga, tipo, de uma música leal de Djonga, por exemplo. Mas você vai lá e posta uma foto sua, você branco, você classe média, postando fogo nos racistas. Vocês entendem que pessoas brancas são racistas estruturalmente, né? Porque usufruem de privilégios advindos da opressão das pessoas negras. A partir do momento que você usufrui de um privilégio oprimindo outra pessoa, e se esse caso for uma pessoa negra, for sobre a negritude, então você é racista estruturalmente. Você pode não ser diretamente, sabe, explicitamente, mas indiretamente, estruturalmente, você é racista, tá ligado? Então, velho, é uma coisa de tipo noção, tá ligado? Você, por algum motivo, viajar e começar a se portar nas redes sociais como se fossem pessoas negras, ou você só andar com pessoas negras e você achar que você é negro porque você só anda com pessoas negras. Ou você ter uma pessoa de periferia no seu círculo social e você achar que isso te dá respaldo para dizer que você é pobre, ou porque você visitou uma favela uma vez na sua vida, você dizer que conhece todas as quebradas do Recife e é isso. Lúcio, por favor. Então, eu acho que a minha resposta, ela meio que vai entrar já no próximo tópico. Então, eu queria que tu falasse dele logo, porque aí eu já arremato tudo. O próximo tópico é por que essas práticas estão em alta. Lúcio, você pode começar, daí eu finalizo. Tá, então, a gente falou de como isso tá... A Manuela falou de que o racismo ele é uma opressão estrutural, né? Como isso tudo tá relacionado numa questão de poder. E aí, o poder nesse momento aqui, ele entra no seguinte sentido. A partir do momento em que a branquitude vê essa performance de negritude como algo que você... Porque, sei lá, você tem vamos lá, tem os rappers, né? É um gênero musical majoritário que surge que surge da negritude na periferia e tal. A gente tem, sei lá, tem Djonga, tem Diomedes, enfim. A gente vai ter esses artistas, assim, essas figuras que são negras, e aí a gente tem essa imagem da negritude, da performance de
malandragem, de ser o galeroso, ser o maloqueiro, como algo cool, que isso é que é descolado, é forçar essa vibe de gangsta, sabe? Agora agora com o trap ascendendo, né? Tem meio que essa coisa, tipo, pagar de gangsta. Não, porque sou trapstar, gangsta e tal, bro. E os brancos agora tudo com niga na ponta da língua, né? Embora não devessem de jeito nenhum falar. E aí, o ponto que eu quero levantar aqui é de que isso tudo é atravessado por uma questão de poder, porque as pessoas negras e periféricas, elas vivem uma realidade diferente. Elas vivem uma realidade que constrói essas culturas, que leva elas a construir essas culturas, né? Elas produzem essas músicas, elas se vestem de determinada maneira para expressar coisas relacionadas à vivência delas, né? Para se expressar. E aí, enfim, todas essas coisas que a branquitude vai enxergar como cool, como descolado, elas são frutos das vivências das pessoas negras e periféricas, e a partir do momento que as pessoas brancas, classe média alta, as pessoas privilegiadas, elas querem performar elas querem ter acesso a essas coisas, elas querem performar isso, é aí que entra o ponto da questão do poder, porque as pessoas em posição de privilégio, elas vão ter o poder de entrar e sair desse campo, tá ligado? Tipo, um branquelo qualquer, ele vai estar pagando de gangsta, enfim, de maloqueiro, de malandro, mas primeira batida da polícia que der, ele não vai ser preso, ele não vai apanhar de policial, ele não vai ser levado para delegacia, no máximo vai levar uma bronca e vai ser liberado, tá ligado? É só um exemplo de como opera o privilégio. Ele tem o poder de entrar e sair dessa performance, tá ligado? As pessoas negras não vão deixar de ser negras, as pessoas periféricas não vão deixar de ser periféricas. O que as pessoas negras e periféricas performam é a própria realidade que elas vivem. É a maneira como elas vivenciam a realidade e a maneira com que elas tentam lidar com essas coisas. O rapper, quando ele tá, sei lá, por exemplo, Diário de um Detento, dos Racionais, é uma música que vem toda a construção do grupo no período na cadeia, enfim, tal. E aí, a gente vê um branquelo qualquer cantando essa música, botando essa música de legenda de foto no Instagram, fazendo versão acústica, sabe? É meio que isso que tensiona essa relação, porque é uma realidade que essas pessoas não vivenciam, elas não entendem de onde essas coisas vêm, elas não vivem aquilo, mas elas acham que aquilo é legal, aquilo é cool, porque tem essa coisa da... Acho que, principalmente quando eu vejo acho que entra também um pouco nessa coisa de... Um pouco dessa questão de masculinidade, quando o corpo negro, né, é um corpo hipermasculinizado, é um corpo tratado como um objeto sexual hipermasculino, que é o homem que transa bem, que fode todo, que come bem, que tem uma rola grande, o caralho a quatro. E aí a gente vai ter essa coisa dessa construção do homem negro como um símbolo de masculinidade agressiva. E aí o homem branco, ele quer performar essa agressividade, ele quer performar essa masculinidade supostamente agressiva, que é atribuída ao homem negro. E aí ele vai tentar forçar essa vibe, ele vai tentar forçar que ele é o gangsta, que ele é o maloqueirão, o caralho a quatro. Sendo que quando a situação aperta, ele no instante sai desse lugar, sabe? Ele tem o poder de sair desse lugar. Enquanto que as pessoas negras e periféricas vão estar ali ainda. Porque essa é a realidade delas. Elas não estão performando, elas não estão fantasiando aquilo que elas vivem. Só pra complementar a fala de Lúcia, foi perfeita. É importante. Caralho, eu falei muito. Poxa, perfeito, porque eu normalmente falo pra caralho, né, nesse programa. Felizmente, o Lúcio deu laudo aí. Mas enfim, só pra sintetizar, é importante a gente entender que o momento cultural que a gente vive aqui no Brasil é um momento de alta, sim, do rap, do trap, do brega funk, do brega, que são ritmos de periferia. Ou seja, a periferia, na verdade, há alguns anos, vem ganhando muito poder em si mesmo, sabe? De tipo, as pessoas de periferia começaram a acreditar no seu próprio trabalho e começaram a entender que o que elas produzem é importante e é massa.
as pessoas negras começaram a entender que elas são bonitas, que elas não precisam tentar se enquadrar numa perspectiva europeia para se sentirem bonitas, para serem bonitas, começaram a amar seus traços, começaram a amar sua cor, começaram a amar seu cabelo. E, a partir disso, como somos maioria, a maioria do Brasil é composta por pessoas negras. Boa parte do Brasil, não tenho esse dado para dizer, mas boa parte do Brasil é composta de favela, né, de periferia, de pessoas pobres. Logo, a partir do momento que a gente começa a gostar de quem a gente é, da nossa cultura, não falo de gostar das nossas vivências, porque a nossa vivência é muito difícil, minha gente. É muito difícil conviver com preconceito. Obviamente, é como eu falei anteriormente. Mas, enfim. Quando a gente começa a enxergar também as coisas boas que está em ser a gente acaba tomando a maioria do espaço, sabe? E as pessoas brancas, se vendo, perdendo essa força, começam a absorver isso, sabe? Porque as pessoas brancas nunca vão aceitar não estar no centro do poder, no centro da cultura, no centro do padrão estético, sabe? Elas nunca vão cansar de ser o centro das atenções, porque durante toda a história aqui no Brasil, tudo que tem a ver com poder, com cultura, com música, com arte, com beleza, é associado às pessoas brancas. E a partir do momento que a maioria do país, que é negro, começa a gostar de si e gostar do que não é branco, nós nos tornamos maioria. E o branco não vai admitir perder essa questão de estar acima de todo mundo, tá ligado? Então, o que é que vamos fazer? Vamos começar a entrar ali. Vamos começar a entrar no rap. Vamos começar a entrar no brega funk. Vamos começar a embranquecer esses ritmos. Porque, óbvio, o rap nasce na periferia, de vivências periféricas. Como é que pessoas brancas vão falar de coisas que não viveram? Então, vamos embranquecer isso. Vamos dar um jeito de fazer com que a gente esteja sonoramente alinhado com isso, mas a letra não vai ser a mesma coisa, né? A poesia, a lírica não vai ser a mesma coisa, porque não tem vivência. Ou então vamos inventar, né? Porque o que não falta é trap, inventando aí que tem arma, que tem beats e que tem os caralho a quatro, não tem porra nenhuma, né? Bater o pé, corre. E o mesmo acontece na questão da estética, né? Enquanto as pessoas brancas começam a colocar trança no cabelo, sem entender o que é a trança, sem entender por que as pessoas negras trançavam o cabelo lá atrás, sabe? Isso é só um exemplo, né? A trança é somente um exemplo de tantas outras coisas estéticas que as pessoas começam a absorver. Tanto de gente branca que está se matando aí de fazer bronzeamento artificial para ficar mais negra. O caso das Kardashians ou Jenner, sei lá como é que fala aí, que começam a fazer um monte de cirurgia plástica para obter traços negros, porque esses traços começaram as pessoas negras começaram a amar seus traços, e esses traços começaram a ser, tipo, a estar nos lugares, e elas não admitem não estar com esses traços. Então vamos lá, vamos fazer preenchimento labial para ficar com bocão, mas a criança negra que está na escola está sofrendo bullying porque tem a boca grande, tá ligado? Vamos aumentar o quadril. Enquanto, muitas vezes, mulheres negras que nem são gordas sofrem gordofobia porque têm a estrutura física maior, mais larga, sabe? Enfim, questões e questões e questões. Então, basicamente, tipo, só para findar tudo isso, né? Tem essa questão de, tipo, por que a gente critica tanto a apropriação cultural de pessoas brancas com trança? Porque a mulher negra que está com trança, se ela for médica, ou independente do que ela seja, ela vai ser vista como nojenta, velho. Quantas vezes vocês já não ouviram relatos, leram relatos de pessoas negras que têm trança sendo perguntadas, como é que tu cuida desse cabelo? Como é que tu cuida dessa trança? Não fede, não? Ou quantas vezes vocês já viram pessoas negras associando, pessoas negras tendo seu cabelo black power associados à imundície, a uma coisa que não é limpo, que não é lavado,
tá ligado? Enquanto as pessoas brancas que têm isso não vão ser perguntadas como é que faz para manter o cabelo limpo, não vai ter o seu black forçado associado à sujeira. Você sempre é a pessoa estilosa. Como a médica negra é tido como suja, não é tido como legal, mas a menina branca que tá de trança no Lollapalooza é tido como cool, hipster, legal. Tá ligado? Isso é uma porcaria. Então, basicamente, só para resumir, essas práticas estão em alta porque a negritude e a periferia começou a se amar. Amar o que elas produzem. E, obviamente, as pessoas brancas não vão ficar de fora. Sim. Só para pontuar rapidamente, alguns teóricos que pesquisam sobre pautas identitárias, né, e alguns militantes também, então mais à esquerda, comentam que o capitalismo, quando a gente discute pautas identitárias, a gente precisa ser bem consciente de onde a gente está pisando, porque, no fim, quando a gente começa a tensionar a estrutura, quando a gente começa a bater de frente com essas opressões estruturais, quando a gente começa a questionar e tentar derrubar elas, o capitalismo ele se vê ameaçado. E aí, nesse caso, né, o capitalismo branco se vê ameaçado e copta essas pautas, ele engole essas pautas, sabe? Para manter elas sob controle. Por exemplo, a mesma coisa é quando a gente vê uma marca que vai fazer vai fazer propaganda voltada para um público LGBT, ou a marca que vai fazer uma linha com um trapper, uma linha de roupa com um trapper. Essas coisas, essas pautas identitárias, quando elas começam a atacar o sistema, elas vão ser engolidas pelo próprio sistema, elas correm o risco de ser engolidas pelo próprio sistema para serem mantidas sob controle. É basicamente meio que isso que acontece, sabe? Quando a gente começa a questionar o porquê das pessoas negras serem objetificadas, quando a gente começa a atacar a estrutura de poder que mantém as pessoas negras em posição de em posição de inferioridade, né, em posição de serem subjugadas, o capitalismo branco ele vai tentar engolir as nossas pautas para manter isso sob controle. Justamente, tipo, esse lance do capitalismo. O capitalismo é branco e a mídia também é branca. Então, a gente volta para essa coisa da alta das culturas, né? Principalmente dos estilos musicais negros que estão em alta. Então, ele acaba sendo absorvido pela mídia branca, pela indústria cultural branca, pelo capitalismo branco. E aí é onde ocorre todo o processo de embranquecimento e tal, dessas culturas e dessas vivências negras e periféricas. Enfim, acho que a gente pode findar esse ponto, porque senão o problema vai ficar imenso. Porque reproduzir vivências de minorias sem fazer parte delas não é certo. Então, a gente volta para o que eu falei lá no começo, né, velho? Como é que você nunca viu um amigo seu não concluindo a escola porque o tráfico, porque o vício em drogas engoliu ele? Ou como é que você nunca viu um amigo ficando esquizofrênico por causa de drogas? Como é que você nunca viu uma pessoa que estudou com você, um amigo, sendo assassinado por causa do crime que acontece dentro das periferias, da criminalidade alta dentro das periferias? Como é que você nunca viveu isso? Como é que você nunca viu isso? Como é que você nunca passou fome? Como é que você nunca foi destratado em um ambiente de trabalho? Como é que você nunca viu? Como é que você nunca passou por alguém te chamando, sei lá, de macaco, por exemplo, ou de você ver seu pai sendo chamado de macaco, sua mãe sendo chamada de macaca? Como é que você nunca perdeu uma vaga de emprego para uma pessoa branca menos qualificada que você? E, tipo, você quer fingir que você é aquilo. Não faz o menor sentido, sabe? Você não viver as dores de ser de uma minoria, mas aí você quer viver as glórias de ser de uma minoria. Abrir mão dos privilégios, você não quer.
mas absorver o que tem de glorioso, a gente está dentro dessas minorias, aí você quer. E você só quer estar dentro dessas práticas de glória, porque hoje está em alta. Mas quando não era uma coisa que a gente aceitava, que a gente se aceitava, que a gente se amava alguns anos atrás, porque esse processo de empoderamento é uma coisa recente. Esse processo de empoderamento massivo das pessoas negras é um processo recente, não é um processo que tem anos e anos e décadas, é uma coisa realmente muito recente. Aí agora, tipo, que a gente se ama, que a gente se aceita, que a gente gosta do que a gente produz, aí vocês querem estar dentro desse processo glorioso, mas na hora de, tipo, de viver todas as barras, você não tá, velho. Então, por que você quer estar no meio que não é seu? Tá ligado? Não é que você não possa ouvir rap, não é que você não possa dançar brega, meter o passinho, ou... enfim, não é que você não possa. Mas é que, tipo, você precisa vivenciar isso dentro da sua realidade, sabe? Sem querer performatizar, sem querer ser o que você não é. Você pode ser uma pessoa branca que gosta de rap. Você pode ser uma pessoa branca que gosta do passinho. Você não precisa ser... você não precisa fingir que é uma pessoa preta, que você é uma pessoa pobre, tá ligado? Pra viver essas coisas. Você pode estar nos espaços. Ninguém tá privando você de entrar nos espaços, como acontece com as pessoas negras, tá ligado? A gente é privado de estar em alguns espaços. Seja por higienização, que é um processo que a gente pode falar em outro programa, ou seja mesmo pelo racismo descarado. Chegar e dizer que você não vai entrar porque você não faz o padrão da nossa balada, tá ligado? Muito pelo contrário, a gente nunca fechou a porta de um rolê da gente pra ninguém branco, pra ninguém rico, não, tá ligado? É um rolê acessível, é um rolê que tá ali pra todo mundo. Então você pode entrar, você não precisa fingir que você é um de nós, tá ligado? Pra estar ali. Não precisa, velho. Entenda a sua realidade e entenda que, tipo, não precisa dessa performance. Porque performar a glória é muito massa. Quero ver ter vivência pra fazer isso, tá ligado? Só um alô. Menina, o sermão, viu? E aí, Lúcia, quer complementar o porquê reproduzir vivência de minorias sem fazer parte dela não é certa? Não, amiga, eu acho que tu já deu o laudo, sabe? Porque é justamente sobre você querer se apropriar, você querer fazer uso de objetos culturais, de uma estética, de palavras, enfim, de toda uma herança cultural, da qual você não vivencia na sua vida cotidiana, sabe? É você querer construir um personagem daquilo ali, sabe? Porque quando, por exemplo, usando o Arvoredo como exemplo, quando o boyzinho desce do seu prédio de casa forte, pega o Uberzinho pra pagar de gangster no Arvoredo, enche de droga, fica falando merda, dá em cima das meninas, de 5 horas da manhã, quando der a horinha dele, quando ele arriar a lombra, ele vai se embora pra casa, sabe? Dormir no prédiozinho dele, vai pedir Uber, vai se embora pra casa, viver a vidinha dele, sem se preocupar com porra nenhuma. Enquanto isso, os boy esperando, os boy, no caso, os boy galerosos mesmo, vão se embora, pegar o ônibus, torcer pra não levar baculejo na rua até em casa, porque sabe-se lá o Deus que a polícia faz com a juventude negra, né? Literalmente, eles vão pra viver uma fantasia de que eles, no caso as pessoas brancas, né, de classe média alta, vão pra viver uma fantasia, pra viver essa fantasia de fazer parte da favela, de estar ali naquele lugar de fervo, de festa, de curtição, e mais uma vez atravessado por essa imagem do corpo objetificado, né, objeto de desejo e tal. E aí, depois que ele se sacia, ele vai-se embora. Ele volta para a realidade dele, para a realidade segura dele, para a realidade privilegiada. Se bem que, né, assim, eu tô usando exemplo, mas tipo, por exemplo, uma pessoa como a Manuela falou mais cedo, uma pessoa branca utilizando trança,
ela continua detendo os privilégios dela de branca, sabe? Quando pessoas negras são taxadas de sujas, de anti-higiênicas, de que perdem emprego por estar de trança, por estar com um dread, alguma coisa, a pessoa branca vai ser taxada de cutre, descolada, de legal. E é, mais uma vez, a história se repetindo, de quando coisas que são produzidas, que nascem no seio das minorias sociais e raciais, elas vão, quando elas são cooptadas pelo capitalismo branco, elas se tornam legais, elas se tornam coisas descoladas. Aconteceu com o blues, com o rock, com o rap, com o R&B, tá acontecendo agora com... Eu não acho que não posso dizer que tá acontecendo agora com o brega rock, mas... Enfim, é um movimento cíclico, Na sabe? verdade, tá começando a acontecer com Tá brega acontecendo. funk, sim. Com Brega brega funk trap. funk, não necessariamente. Meu Mas Deus! com o brega já tá acontecendo. Eu não vou citar nomes, porque eu não sei onde é que esse programa vai chegar e eu quero trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro. Precisamos de emprego. Exatamente. Mas, quantas pessoas desprovidas de toda a linguagem, swing e talento da periferia já não se propôs a cantar brega? Quantas pessoas não estão por aí dizendo que fazem música brega? Só que na verdade não é música brega, velho. Porque brega tem toda uma vivência, tem toda uma coisa que essas pessoas não têm, Ah, eu me né? liguei agora, amiga. O amor. Olha, Eu tô lerdo. enfim. Mas e aí estão essas pessoas dizendo que fazem brega, forçando também um sotaque assim, daqui de Pernambuco, né? Dá aquela forçada no sotaque. Mas tá aí, ó. No Brasil inteiro. Enquanto musa, anos de sucesso. Tá indo cantar no Carnaval do Recife agora. Tá ligado? E, tipo, sendo pedida pela galera de periferia. Mas é agora que ela tá conseguindo chegar lá. O brega aí, séculos rodando aqui. Séculos é, tipo, uma hipérbole mesmo. Mas enfim, tô aumentando a situação. Mas assim, há anos o brega embala as pessoas de Recife. A grande maioria das pessoas de Recife. Mas nunca chegou pra tocar no Carnaval do Recife. Mas agora, né, finalmente chegou. Enquanto tem outras pessoas aí já fazendo parcerias musicais, que já tocou em vários lugares, não sei o que, fazendo um negócio que não é brega. A gente tem que respeitar as coisas de onde elas vieram, né? É só uma performance de brega, mas não é. Enfim. Ai, sou muito revoltada, gente, desculpa. Mas é isso, minha filha. Tem aqui um tópico exemplo desses fenômenos, mas eu acredito que a gente não precisa citar necessariamente pessoas ou fatos. Eu acho que já fica bem evidente de vocês entenderem do que é que a gente tá falando, porque a gente já falou bastante, meu irmão. Esse programa tá quase 1 hora, velho. Não é possível que a gente já falou 1 hora e vocês não entenderam ainda o que é que a gente tá falando. Tá ligado? A gente já explicou por A mais B. exatamente, a gente exemplificou, inclusive, essa questão de trança, essa questão de como é você, tipo, você ser branco, você ser privilegiado, e você entrar numa festa, tá rolando passinho, mas que depois você vai voltar para casa na segurança e na paz de Deus. Enquanto as pessoas negras que estão saindo desses mesmos bailes vão levar baculejo, vão levar tapa na cara, vão... Tantas outras coisas que acontecem e eu não vou citar porque medo de censura, enfim. Né? Então acho que a gente não precisa citar diretamente, tipo, exemplos. Mas é isso. Vamos finalizar o programa, para não ficar uma coisa massiva, chata e grande. Vamos. Exatamente. Eu só queria, tipo, finalizar com vamos refletir realmente nossas atitudes, sabe? Nosso lugar de privilégio, entender os privilégios que a gente tem antes de se colocar como qualquer outra coisa, tá ligado? Antes de querer fingir ser o que é. Como eu já falei anteriormente, se você tem um privilégio, para você entrar nos lugares culturais de pessoas negras e periféricas, você não precisa necessariamente fingir ser uma delas, tá ligado? Você pode ser você mesmo lá dentro. A gente te julga, mas te julga em silêncio, tá ligado? E o nosso julgamento não vai interferir na tua vida, não vai ameaçar a tua vida, não vai colocar a tua vida em perigo não, tá ligado? O máximo que vai acontecer é só a gente julgar, rir, pronto mesmo, ficar com o ego um pouquinho ferido. E o que vai ficar ferido é somente teu ego, não vai ser teu corpo, como acontece com a gente, negro periférico. Só isso mesmo, minhas considerações finais. As minhas considerações finais são... eu vou tentar botar minha banca de galeroso agora. Bora lá.
O negócio é deixar de ser comédia, tá ligado? Porque não adianta de nada a pessoa chegar querendo botar a marca de Playboy de gangster, o caralho a quatro nos picos, e depois tá lá, curtindo a vida de Playboy na boa, vivendo bem bom, com dinheiro de mamãe e de papai. Pode dar na rua de boa, tranquila, sabe? Tipo, acho que todo jovem negro e periférico, assim, a primeira coisa quando tá chegando, quando tá na adolescência, né? Os pais dizendo pra nunca sair de casa sem identidade, tá ligado? Porque só de você estar andando de boa, assim, de nada, tipo, você corre, você corre risco da polícia te parar e de levar tapa na cara, o caralho é quatro, sabe? Por nada, assim. E isso é só um exemplo bem supérfluo da vivência de pessoas negras e periféricas. Então, eu acho que o bagulho é esse, sabe? Tipo, é uma consciência de quem vocês são, dos lugares de onde vocês vêm, os lugares onde vocês estão frequentando e dos privilégios que vocês têm, tá ligado? Porque ninguém tá empatando ninguém, ninguém tá empatando um branco e dizer, olha, vocês não podem ouvir trap, vocês não podem ouvir brega, vocês não podem ouvir rap, vocês não podem, de alguma forma, talvez, identificar isso de uma forma ou outra. Não, não é isso. As pessoas entenderem que, muitas vezes, aquilo que tá sendo contado é aquela história, aquela estética, sei lá, aquela trança, ela tá ligada a uma história que não tem, que vem de um lugar completamente diferente do qual você vem, e sabe? E entender que, por mais que, às vezes, você esteja ali naquele lugar, você continua em posição de privilégio. Você continua protegido por ser branco, por ser dinheiro. Tá ligado? É isso. Antes de finalizar e terminar a gravação, e a gente dizer as redes sociais, enfim, eu só queria, tipo, falar um negócio que é muito interessante, é muito real. Enche o cu de tatuagem e maconha e acha que é preto de favela. Ou seja, vocês resumem o preto favelado as caras de tatuagem e a maconha, tá ligado? Irmão, tenho noção, porra. Meu cachorro tá latindo aqui, eu quero ver. Vocês têm um cachorro vira-lata gordo latindo no meio da gravação de vocês? Não tem, porra. Respeita. É isso, Lúcio, manda aí as redes sociais. Tá. Vocês podem acompanhar o Caixa de Brita no nosso site, que é o caixadebrita.com. A gente também tá no Twitter e no Instagram, no @caixabrita, e no facebook.com/caixabrita. Siga a gente lá, que tem a gente sempre tá comentando novidades. E no site tem todos os episódios de Quebrava, matérias, inclusive esses dias, pra quem estiver vendo agora nesse sábado. Acho que é 22 sábado, né? Não, 22 não, 23. 25. Sábado é 25? Sábado é 25. Meu Deus. Não, amiga, a gente tá na quinta, 23. Sábado é Amigo, 24. já é 25. Sábado é 25. Quinta Tá. 23, sexta 24, sábado 25. Ah, tá. Meu Deus, olha a leseira. Se você está ouvindo no sábado 25, vá lá no site pra ver que tem crítica de Manuela sobre um filme que tá concorrendo ao Oscar. Os dois papas vão ver essa crítica dessa menina católica. Olha, e vai ter mais programa falando sobre essas coisas aí de cinema, viu? Porque nós é Vem pobre, aí. nós é de favela, e nós é pobre, mas nós sabe criticar os bagulho, vamos a gente. Também quero pedir que vocês comentem as coisas da gente, que vocês sugiram coisas pra gente. A gente tá no processo de planejamento do que vai ser o Quebraba 2020. A gente quer trazer novidades pra vocês, mas vocês sabem, tipo, a gente já comentou várias vezes que a gente ainda não tem estruturas, não tem grana para fazer coisas muito impossíveis e muito elaboradas, mas enfim, dentro das nossas possibilidades e dos nossos esforços, a gente vai fazer das tripas corações foi foda, das tripas coração, para trazer conteúdos novos e trazer coisas novas, trazer novas possibilidades de fazer jornalismo dentro do pensamento do Quebraba, né? Dentro das premissas do Quebraba. Então surgiram coisas pra gente, que a gente tá aí no processo de planejamento, e toda crítica e toda sugestão vai ser muito bem-vinda. É isso, beberes. Daqui a 15 dias a gente volta. A gente parou, deu uma pausinha aí, porque começo de ano sabe como é, né? Mas enfim, tamo de volta, tamo forte. E vocês vão ter que engolir a gente esse ano inteiro, viu? Porque o bagulho vai ser doido. Fica com Deus. Beijo. Fui.